Oi pessoal, bem-vindo a mais um Reflexões. Bem, eu andei falando aqui com meu amigo Cauê, ele me disse que o canal aqui, né, para dar uma bombada também, precisa ter algumas notícias mais fresquinhas de vez em quando, uma coisa que está acontecendo agora por aí, né? E aí eu pensei em trazer uma notícia aqui que eu achei no site da revista Galileu. O título: Templo dedicado a Odin ficará pronto na Islândia nesse ano. Então diz lá na matéria que após quase 1000 anos, né, da perseguição cristã, que acabou com o paganismo na Islândia, que é uma ilhazinha ali no norte do Reino Unido, quase já na Groenlândia, lá, quase no Ártico também, né, uma ilha bem isolada. Mesmo assim, os vikings habitaram lá que foi escrita a Edda Poética, né, que traz todas as mitologias da maioria dos deuses nórdicos, e lá que também chegou o cristianismo e perseguiu o paganismo. E ele fala que cerca de 4.000 pessoas já se consideram pagãs, ou seja, quase um pouco mais, na verdade, 1% da ilha, porque a Islândia, na verdade, é a população de 2 Copacabanas, né? Então 4.000 pessoas já dá um pouco mais de 1%. Mas será que os islandeses acreditam realmente num velho de barba branca sentado num trono em Asgard que comanda a criação em Midgard, ou seja, no nosso mundo? Então, talvez, se vocês lerem na matéria, eu vou botar o link aqui embaixo, explique melhor, porque o próprio sacerdote lá, né, de Odin, Hilmar Orne Hilmarsson, ele fala assim, no último parágrafo da matéria: os seguidores da religião de Odin não acreditam que ele exista de fato no mundo real, mas como mito, isto é, como metáfora para as manifestações da natureza e para os aspectos da mente humana. Mas aí você pode me perguntar, como é que uma população de nível educacional tão elevado, IDH tão elevado, né, e tão avançada, pode acreditar numa coisa dessas? É uma boa pergunta. Bem, mas o objetivo principal desse vídeo, na verdade, é, através de Odin, explicar para vocês o que é exatamente um mito, né? Uma mitologia encarnada num ser humano, uma pessoa, coisa que vale, um herói, um deus. Voltando a Joseph Campbell, mais uma vez para variar, ele falava assim que um mito é algo que não existe, mas existe sempre. Ou seja, o mito ele faz parte do inconsciente humano, da mente humana, desde os primórdios da humanidade, desde a pré-história. Então, você pode pensar assim, tanto o super-herói Flash, que é o homem mais rápido do mundo nas revistas de quadrinhos da DC Comics, tem também agora no cinema, quanto Ayrton Senna, né? Para quem não conhece, é um grande campeão de Fórmula 1 brasileiro que infelizmente se acidentou e acabou morrendo e virou mito também. Os dois se referem ao quê? À velocidade. Só que um deles foi uma criação, né, uma criação da ficção, e o outro foi uma pessoa que existiu de verdade. Hoje a gente sabe diferenciar, assim, a gente vai pensar no aspecto da velocidade, a gente precisa de alguma coisa relacionada com velocidade, com foco, com fazer as coisas rapidamente, mas com foco mental. A gente pode tanto pensar num Flash quanto no Ayrton Senna para ajudar a gente, né? É assim que geralmente são usados os mitos. Mas a gente vai saber que o Flash é uma ficção, e Ayrton Senna foi uma pessoa que existiu, hoje está sendo usado como mito. Antigamente, essas coisas meio que ficavam borradas com o tempo. Porque se fala que Odin, por exemplo, já se falava nele desde a origem da língua proto-germânica, que é 500 anos antes de Cristo, e ela durou até mais ou menos 500 anos depois de Cristo, depois deu origem a várias línguas ali do norte europeu. Inclusive o inglês também, eventualmente. E a Edda Poética não foi escrita 500 anos antes de Cristo, né? Ela foi escrita muito depois, mas ela se referia a essas coisas que já existiam lá naquela região. Então, o mito não é um deus, né? Um deus que é um mito como Odin, ele não é o deus que criou o mundo, né? Isso tem mais a ver com a substância de Spinoza, como eu falei nos outros vídeos, com o Tao do Tao Te Ching, com alguma coisa que existia antes de tudo mais. Isso é uma questão lógica. Porque existe algo e não nada, é uma questão lógica que te leva a você abordar o conceito de Deus criador, de forma lógica e abrangente como um ser único.
Tanto é que mesmo as religiões politeístas, elas sempre tiveram um Deus criador, alguma energia que antecedia os deuses. Mesmo na mitologia grega você tinha o caos, né? O que é o caos? Você faz oferenda para o caos? Não faz. Na mitologia Urubá, na mitologia dos orixás africanos, você tinha o Lorum. Alguém faz oferenda para o Lorum? Não faz, mas ele era o Deus que criou os outros orixás. Então sempre tem alguma coisa assim que antecede. O mito enquanto Deus, assim, ele não é exatamente a mesma coisa. Ele é muito mais uma questão que tem a ver com as coisas da cabeça humana, da mente humana, do que a gente faz com a imaginação humana. E ele pode tanto ser criado por uma mente humana, como o Flash, né, que é já um mito moderno mais diluído, quanto ele pode ser baseado em seres reais que existiram e que viraram mitológicos, né? Porque eles alcançaram grandes feitos, como Ayrton Senna, ele virou um mito porque ele alcançou grandes feitos na Fórmula 1. Então lá atrás, talvez Odin tenha sido um grande guerreiro, né? Um grande caçador-coletor, um grande xamã, um grande líder tribal, um grande rei. Então tudo isso vai se misturando e vai se tornando um mito único. E a gente vai explicar melhor sobre isso ao analisar cada aspecto da mitologia de Odin, né? Não são todos, né? Não vou abordar todos, mas eu peguei várias historinhas que eu achei mais interessantes e eu vou analisar elas à minha maneira. Então, se alguém perguntar para vocês depois, vocês aprenderem alguma coisa aqui sobre Odin, e aí você vai falar com um amigo seu ou amiga sua, ela vai falar, mas eu nunca ouvi falar disso em lugar nenhum, onde é que você leu sobre isso? Fala, foi no vídeo do Rafael Arraes, tá? Porque eu acho que mitologia tem que estar sempre sendo reinterpretada. A gente não pode mudar completamente um mito, mas a gente pode estar sempre reinterpretando ele. Então Odin, que provavelmente já foi caçador-coletor, depois ele foi xamã, líder tribal, depois ele foi um rei, hoje lá na Islândia, ele pode ser, por exemplo, um patrono da educação. Porque se eles entenderem ele como metáfora, como símbolo, como aspectos da mente humana, e estão usando ele de forma religiosa, de forma mágica até, eles podem estar evocando ele para ajudar numa prova, por exemplo, porque hoje em dia os islandeses não são mais vikings guerreiros, eles não estão mais em guerra com ninguém, mas eles ainda têm o Deus que criou as runas, né, que criou a linguagem que eles usam, que também está, tudo isso é Odin. Então ele pode muito bem ser um patrono da educação, um patrono das artes, entendeu? Então você não está subvertendo completamente o mito, mas você está reinterpretando ele. E o que eu vou fazer aqui nada mais é do que reinterpretar, segundo eu mesmo, segundo Rafael Arraes, o que eu achei dessas historinhas sobre Odin, tá? Voltamos já. Bem, uma das representações mais antigas de Odin é a representação do deus errante, ou do caçador-coletor, ou do caçador puramente. Nesse tipo de representação, ele na verdade era um sujeito mais velho que ficava perambulando pelo mundo com uma lança, um cajado, geralmente um cavalo também, e ele ajudava as pessoas, dava conselhos, mas ele também era considerado um caçador. Não à toa, né, ele tem muito a ver com Gandalf, principalmente o Gandalf do início do Senhor dos Anéis, né, aquele que traz a aventura, né, e ele também é um andarilho. Inclusive ele se vestia de cinza nessa época, e as representações que eu encontrei também de Odin são cinzas. E para quem não sabe, o Tolkien baseou muita coisa do Senhor dos Anéis, na verdade, na Edda Poética, né, porque ele estava logo ali, ele estava ao sul da Islândia, né, no Reino Unido, e ele conhecia muito de Edda Poética e usou alguma coisa disso para criar a mitologia britânica, porque ela meio que se perdeu e ele se ressentia disso, né, de não ter uma mitologia tão forte, né, no Reino Unido como existia na Islândia e nos países nórdicos, e ele trouxe um pouco disso para criar a mitologia dele, e deu certo, até que hoje em dia provavelmente muita gente conhece tanto Gandalf quanto Odin, principalmente quem é nerd, né? E o aspecto mais interessante desse deus errante, Odin como deus errante, é porque nessa época, né, antes das primeiras cidades, antes do advento da agricultura, a espiritualidade ela era muito mais horizontal do que vertical e hierarquizada. Ou seja, você tinha assim o xamã da tribo, você tinha o líder tribal, mas ele não estava tão assim acima, né, dos outros. Ele não era considerado um deus entre os homens, coisa que eu vale, né? Ele era um ser da comunidade também. Era um como os outros, tá? Era um pouco mais especial, um pouco mais importante, porque ele tinha conhecimentos de comunicação com os espíritos, de saber onde deve caçar, de conversar com plantas, com árvores, coisa que vale. Tudo que eu já falei sobre o xamanismo no vídeo Xamanismo, Arte e Magia, mais ou menos isso.
então não vou entrar muito em detalhes. Então é isso, esse é o Deus Errante, que era mais ou menos uma mistura de Odin com Gandalf. Bem, na verdade, Odin, desde aquela época, já tinha um cavalo, mas era um cavalo de 8 patas e que ele, mesmo sem ter asas, ele voava pelos céus. O que diabos é um cavalo de 8 patas que voa pelos céus? Isso parece ter muito a ver com experiências em estado alterado de consciência e transes do próprio xamanismo. É a primeira coisa que eu imaginei, pelo menos. Porque a gente pode pensar assim, poxa, naquela época o pessoal inventava qualquer coisa. Mas aí você vai analisar com mais detalhes o mito, né, o aspecto do mito, esse cavalo Sleipnir, e ver que, por exemplo, ele fazia uma conexão entre o mundo terreno e o mundo espiritual ou celeste. Então ele conseguia com esse cavalo não só voar pelos céus, mas ele podia ir no submundo e voltar. Isso tem muito a ver com aspectos de transes xamânicos também. E aí tem uma coisa bem interessante, que as histórias mais recentes, na verdade mais da época medieval, fala que, olha só, nos dias próximos ao solstício de inverno, as crianças nórdicas deixavam suas botas com cenouras, feno e açúcar próximas às chaminés das casas, para que Sleipnir viesse e as comesse. Odin costumava recompensar tais crianças com pequenos brinquedos e doces, que no outro dia eram encontrados dentro das botas. Ou seja, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Só que hoje em dia Odin é um cara meio barrigudo, com a veste vermelha, e os cavalos de 8 patas, na verdade, são as renas, e você ganha o presente dentro de uma meia, né? Não é exatamente uma bota. Mas ainda é o Papai Noel. Bem, Odin também tinha 2 lobos ferozes, chamados Geri e Freki. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Mas eu ponho o texto aqui. Na verdade, eu acho que já entrou o título e tudo. E ambos os nomes, Geri e Freki, significam mais ou menos algo como guloso e até vorazmente guloso. E por que tinham esses lobos? Porque Odin, nas festas, né, lá em Asgard, ele só podia saborear o vinho. Nas festas do Salão Real, ele deixava toda a carne e qualquer tipo de alimento sólido para os 2 lobos devorarem. Ou seja, a única coisa que ele bebia era o vinho, né? Era o néctar dos deuses, era o que fazia ele entrar em estado alterado de consciência. Então isso também tem muito a ver com o xamanismo. Então, por exemplo, você vai numa cerimônia hoje de ayahuasca, né? Santo Daime, coisa parecida, também o sujeito vai lá e só vai beber, né? Só vai beber aquilo que leva ele a um estado alterado, mas não vai comer nada, inclusive porque a comida sólida, principalmente carne, vai prejudicar a cerimônia religiosa e também a própria viagem em transe que ele vai fazer. Então vai prejudicar a capacidade dele de entrar nesses estados mais sutis de consciência. Dizem até que a própria Edda poética foi escrita assim, né? Então usando esse mesmo vinho que Odin bebia. Então aqui mais uma clara associação com o xamanismo. Lógico que segundo a minha humilde opinião. Ainda abaixo de uma das gigantescas raízes de Yggdrasil, a árvore cósmica a sustentar todos os reinos míticos da mitologia nórdica, inclusive Midgard e Asgard, né? Se encontra uma nascente d'água muito especial. E aqui eu acho que não vou saber pronunciar direito, mas é Mimsbrunn. Mimsbrunn. E neste pequeno lago que vivia o Mimir, um reconhecido sábio, que seu nome significa algo como sábio ou aquele que se lembra. E Odin ficou sabendo da existência dessa fonte, que se acreditava dar a sabedoria de todas as eras àqueles que a bebiam regularmente, né? Então tem que sempre estar voltando lá e bebendo. Como Odin era um deus que buscava sabedoria, ele visitava regularmente a fonte, bebia um pouquinho e conversava com o Mimir, que era o seu amigo e o protetor da fonte. A história mais interessante que tem aqui é que ele, um belo dia, não se sabe quando, ele arrancou um dos olhos, também não diz especificamente qual dos olhos, arrancou um dos olhos e deixou na fonte. E aí, tanto é que até hoje você vê a representação de Odin, até no cinema, né, com um tapa-olho, porque ele não tem um olho mesmo. Mas por que ele arrancou, por livre e espontânea vontade, um olho e colocou na fonte da sabedoria?
Assim, a minha interpretação é o seguinte, a cegueira para o mundo terreno é considerada uma abertura de visão para o mundo espiritual. Só que Odin não ficou cego, ele manteve um olho no mundo terreno e o outro olho arrancado ele colocou na fonte da sabedoria, que tem uma associação mais direta, né? É uma referência mais direta ainda ao mundo espiritual, o mundo, como fala aqui, sabedoria de todas as épocas, de todas as eras. Ou seja, é o mundo da eternidade, o mundo do mito mesmo, né? O que não existe, mas existe sempre. Então ele estava nesse astral, nessa eternidade, sempre com um olho lá e o outro olho no mundo real, ou no mundo de Midgard, no mundo comum. Então acho que interpreta dessa forma, ou seja, ele não precisou ficar totalmente cego para esse mundo para ter um outro olho no mundo espiritual, porque ele foi um grande xamã. Bem, outra história bem interessante do Mimir é que ele eventualmente virou uma cabeça falante. E como que isso aconteceu? Houve uma guerra apocalíptica entre os Vanir e os Aesir, que eram dois povos da região nórdica. Odin e o Mimir, eles eram membros dos Vanir, e os Aesir eram os que já estavam na região. Isso se repete em várias mitologias do mundo, ou seja, são povos caçadores-coletores mais guerreiros que invadem locais onde já estava acontecendo agricultura, e geralmente esses povos agrícolas, onde a agricultura prevalecia, tinha duas características. Ainda era uma época de matriarcado, provavelmente, né, porque não precisava de tanta guerra, de tanta violência, então as mulheres tinham mais possibilidades de comandarem a prática espiritual. E também era um local onde, justamente por não ter tanta preocupação com guerra, eles eram mais facilmente invadidos. Então, geralmente, quem vencia essas batalhas eram os invasores, né? Porque eram os caçadores-coletores, os guerreiros mesmo, que estavam acostumados a pilhar e destruir e tudo mais. Só que o que acontece? Eles não dizimaram totalmente o outro povo, ou seja, os Vanir não dizimaram totalmente os Aesir. Tá? Então esse Odin arcaico e esse Mimir arcaico que vieram provavelmente lá da Ásia Central na época, não dá para saber exatamente como foi, mas provavelmente foram invasões vindas da Ásia Central que invadiram ali o norte europeu, e essas histórias acabaram virando mitologia também. Mas também a característica de Odin foi se alternando com o tempo, né? Então ele deixou de ser um deus errante, um deus caçador-coletor, até um xamã tribal, e eventualmente virou o rei de um grande reino, né? Isso explica também com a própria história da humanidade. Então a história da humanidade está embutida nesses mitos, se você parar para pensar. E aí a história é que nessa batalha apocalíptica entre os Vanir e os Aesir, o Mimir acabou perdendo a cabeça, quer dizer, ele foi morto, eu acho, né? Aqui eu não sei exatamente como que aconteceu a coisa, mas o fato é que Odin, no final da batalha, no final da carnificina, foi procurar um amigo dele, achou só a cabeça, aí fez uma magia louca lá, né? E é lógico que nessa parte de mitologia, nem sempre as magias precisam corresponder ao mundo real. Então ele conseguiu manter o Mimir só com a cabeça, mas é uma cabeça falante que ainda é o conselheiro de Odin. E aí, assim, analisando, sinceramente, o que significa, assim, o fato de ter uma cabeça falante, eu pensei em duas coisas. Uma é que ele já reconhecia naquela época que a parte mais importante do corpo humano estava na cabeça, e não exatamente em alguma outra região, como o coração, né? Disse que no Egito Antigo se acreditava que a alma estava no coração, né? Então, de repente, esses nórdicos já sabiam que, de repente, a alma estava aqui na cabeça. Então, se ele preservou a cabeça, é porque era o mais importante. E a outra coisa é que eles têm um certo senso de humor desde aquela época. Bem, Odin também é conhecido como o deus que trouxe o conhecimento das runas aos povos nórdicos. Ou seja, ele possibilitou o surgimento da própria escrita, né? Da linguagem escrita entre eles. E assim ele se junta a muitos outros deuses que são inventores da escrita, como o próprio Thoth, Hermes, Mercúrio, que estão muito associados com o próprio hermetismo. Então, todo deus que consegue trazer a escrita, ele se torna um deus muito mais importante do que um deus guerreiro, um deus comum, tradicional, assim, que só entra em guerras e coisas assim, porque ele traz uma revolução, né, na própria espiritualidade, porque a partir do momento que você começa a registrar as coisas em escrito, você não precisa mais só confiar na memória das pessoas de recitar poesias com rimas e coisas rimadas, e aí você consegue guardar com mais
com mais verossimilhança o que realmente acontecia naquela época. É lógico que as runas já são bem depois de Cristo, né? Algum tempo depois de Cristo. Então, quando as runas foram criadas, já tinha muita história sobre Odin que tinha ocorrido através do boca a boca, através da memorização por poesias. E a Edda Poética depois foi um compilado disso. Mas o mais interessante é como que Odin conseguiu achar as runas. Disse que ele se enforcou na própria Yggdrasil, né, que é a árvore do cosmos, né, que tem todos os mundos nela, durante 9 dias e 9 noites. E que também 9 são os reinos míticos da mitologia nórdica em geral, né? E além dele ficar 9 dias e 9 noites lá enforcado, alguém, né, talvez o próprio Mimir, quando ele estivesse inteiro, quando não era só a cabeça, ele pegava a própria lança de Odin e ficava estocando ele com a lança. Então o cara já estava lá enforcado, sem ar, né, quase, durante 9 dias e 9 noites, sem comer, sem beber, ainda sendo estocado por uma lança. Ou seja, isso tem tudo a ver com xamanismo também. Você pega a arte rupestre antiga, você tem várias figuras de homens sendo espetadas por várias lanças, desde épocas pré-históricas. Por quê? Porque isso era uma coisa que se experienciava, na verdade, no estado de transe, né? Aquela coisa de você morrer para o mundo animal, para renascer para o mundo animal, para o mundo humano, né? Para você se tornar um ser humano pleno, largar o seu lado animal para trás e se tornar um ser humano pleno. Isso também tem muito a ver com você começar a usar linguagem, você começar a usar a escrita, você começar a se intelectualizar, o seu racional vai se elevando, né? Não significa que você vai ser só racional daqui para frente, mas você começa a alcançar a ciência mesmo, né? De maneira geral, o conhecimento de maneira geral. Então você deixa de ser uma coisa mais animal, mais inconsciente, mais ignorante, e passa a ser um ser humano com mais conhecimento, com mais capacidade de ter mais conhecimento ainda através da escrita, né? Então, provavelmente ele não se enforcou numa árvore no mundo real, mas ele se enforcou no mundo da mente humana. E assim ele se estabelece claramente como um grande xamã, né? Porque ele não era mais só o guerreiro, né? Não era mais só o caçador-coletor, não era mais só o rei, mas ele era o cara que trouxe as runas, ele era o cara que trouxe a própria escrita para os seres humanos, né? Segundo a mitologia da época. Então aqui ele se torna um mito muito grandioso e por isso que ele é o principal deus da mitologia nórdica, certo? Bem, e finalmente chegamos aos corvos de Odin, Hugin e Munin, que significavam pensamento e memória. Bem, o mito diz assim que Odin, já como rei de Asgard, ficava sentado no trono dele, mas ele mandava seus 2 corvos voarem por todos os mundos, todos os dias, e ver tudo que está acontecendo e voltar para ele contar tudo o que aconteceu. Ou seja, ele tinha essa onisciência parcial, né, digamos assim. Mas, pelo mito, ele sabia de tudo. Os corvos realmente passavam por todos os locais e escutavam tudo, viam tudo e contavam para ele o que acontecia. Bem, o voo do corvo tem um sentido muito espiritual também, um sentido de uma viagem astral, uma coisa de um transe xamânico também, né? Mas o mais interessante é que na Edda Poética tem um trecho bem específico que eu vou trazer aqui para vocês, que é como se fosse Odin falando, tá? Hugin e Munin voam a cada dia sobre os grandes espaços de Midgard, ou seja, o nosso mundo. Eu temo por Hugin, que ele não consiga voltar, mas fico ainda mais ansioso pelo retorno de Munin. Ou seja, ele temia que o pensamento não conseguisse voltar e ficava mais ansioso que a memória não voltasse. Ou seja, isso aqui é um grande alerta, já naquela época, de que você tem que tomar muito cuidado com a sua prática xamânica, com a sua prática mágica ou prática religiosa, assim, mais mística, mais de entrar em estados alterados de consciência. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque se você não souber, é bem capaz do seu pensamento e a sua memória se perderem, e aí o que sobra? Sobra a loucura. Então já era um grande alerta. Você tem que enviar os seus corvos, mas você tem que ter sempre a base firme na realidade para fazer que eles voltem. Tá? Você tem que ter sempre um pé fincado aqui na realidade. Você está aqui nesse planeta, nessa Terra, por uma razão. Tá? Não é para você achar também que você tem que viver a sua vida sempre no mundo astral, né? Em outros planetas ou coisa que o valha. A espiritualidade é também uma coisa
que serve para te ajudar na vida atual, né? Não adianta você querer fugir das suas tarefas, das suas missões, do que quer que tenha para você fazer aqui nesse plano, né? Porque isso é muito importante, você está aqui também para isso. E esse era um alerta de Odin para você. Bem, gente, então foi isso. Eu imagino que vocês tenham tido certas dificuldades em alguns momentos, mas eu vou botar aqui o link aqui embaixo sobre um texto lá no meu blog que chama Os Corvos de Wotan, que Wotan é um dos nomes de Odin, e lá vai ter muito mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, inclusive alguns textos eu estava lendo diretamente desses meus artigos no meu blog, tá? E lá que eu explico o que eu quero falar sobre mitologia e o Odin como exemplo. E aqui eu tentei fazer a mesma coisa. Agora, para encerrar, para vocês acharem, assim, vocês estão achando que, mas isso aí é uma coisa que ficou lá para trás, e esse povo, esses 4.000 pessoas na Islândia também não vão fazer muita diferença, os caras estão perdendo tempo deles. Mas, como eu já falei, Odin e a Edda Poética influenciaram diretamente Tolkien, O Senhor dos Anéis, né? Que dão milhões ou bilhões de renda nos cinemas. E também a Guerra dos Tronos, o Game of Thrones, que é uma série de muito sucesso na HBO, e também os livros que vendem muito. Então aqui existe um personagem chamado Bran, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o personagem, mas podemos dizer assim que é um garoto que ele fica paraplégico e sem movimento das pernas, e aí ele passa a ter que estudar o xamanismo para poder se desenvolver na história, certo? Então ele tem visões e transes xamânicos, como acontece no xamanismo. E aqui eu vou trazer um texto desse livro, onde fala justamente sobre isso, sobre uma espécie de sonho que ele tem, e aí que cada um analise por si mesmo se isso tem a ver com xamanismo ou não, se é só uma ficção. Tá? Bran estava caindo mais depressa do que nunca. As névoas cinzentas uivavam em seu redor enquanto mergulhava para a terra, abaixo. "O que você está me fazendo?" falava Bran, perguntando ao corvo, e já meio choroso. O corvo responde: "Estou lhe ensinando a voar." "Não posso voar," o corvo responde. "Está voando, agora mesmo." "Estou caindo," aí o corvo responde. "Todos os voos começam com uma queda. Olhe para baixo." "Tenho medo! Olhe para baixo!" Bran olhou para baixo e sentiu as entranhas se transformarem em água. O chão corria agora em sua direção. O mundo inteiro espalhava-se por baixo dele, uma tapeçaria de brancos, marrons e verdes. Via tudo com tanta clareza que por um momento se esqueceu de ter medo. Conseguia ver todo o reino e toda a gente que nele havia. "Agora você sabe," sussurrou o corvo ao pousar em seu ombro. "Agora você sabe porque deve viver." Um beijo e até a próxima!